Olá para você que está assistindo esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga, e nós vamos fazer agora a nossa reflexão semanal para a semana do dia 18 a 24 de abril, quando nós temos uma fase crescente acontecendo, o Sol ingressando em Touro e também temos Marte ingressando no signo de Câncer, deixando aí esse território mais movimentado de Gêmeos. Vamos entender como tudo isso vai fluir ao longo dessa semana, uma semana que, por esses dois fatores, né, em signos com uma natureza mais yin, a gente tem uma diminuição de ritmo, mas ainda assim alguns picos da semana bastante produtivos. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo no final e compartilhar com os seus amigos também. Ajude a divulgar aqui a astrologia tradicional, a astrologia clássica, que é uma nova descoberta da astrologia, né? Muita coisa vem sendo traduzida, movimentando aqui o conhecimento da astrologia antiga. Vamos lá. No dia 18, domingo, temos um dia um pouco calmo, né? Não tem muito movimento. À meia-noite e 49, a Lua vai chegar a um sextil a Vênus. Vênus ingressou em Touro na semana passada e nós temos um movimento bem interessante, aconchegante, calminho mesmo, introspectivo. Vênus está no seu domicílio noturno, uma posição abundante, calma, muito voltada para a satisfação, enquanto a Lua, na representação do humor coletivo e também da percepção, está em Câncer também no seu próprio domicílio, introspectiva, né, acolhedora. Esse aspecto harmonioso, ele leva ainda a Lua para um ponto onde ela tem exaltação. Por isso nós teremos um domingo com uma boa parte do dia assim bastante calma, né? Mesmo o aspecto acontecendo durante a madrugada, vai levando essa influência. E depois o próximo movimento é a conjunção exata de Mercúrio com o Sol, é uma conjunção superior, então Mercúrio passa à frente do Sol no signo de Áries, e essa posição de Mercúrio ela é bem direta, então eu penso assim que mais para o final do dia, olha, vai acontecer às 22h49, a gente tem um movimento um pouco mais ativo. Como os temas de Mercúrio são voltados a comércio, comunicação, trâmite, né, das coisas, a gente tem um momento aqui um pouquinho mais agitado. Talvez a gente não perceba muito pelo próprio dia que é domingo, como também pelo horário. Agora, esse momento ele pode ser interessante, se você precisar fechar o negócio, tomar coragem para fazer alguma compra que você está refletindo muito, porque essa característica ariana ela é mais impulsiva. Isso leva à possibilidade de fechamento de negócios. Agora, avaliem as circunstâncias, porque se o negócio que você quer fechar, a compra que você quer fazer, necessita de um aprimoramento no olhar, uma estratégia melhor, vai com calma, né? Porque aqui a gente tem um impulso forte para os temas de comércio, as divulgações, né? Como o Mercúrio tem tudo a ver com a comunicação, isso no nível das mídias gerais, como da nossa comunicação cotidiana, tem um pico aqui de ânimo, né? De empolgação durante esse momento que precisa ser avaliado de acordo com o que você pretende colocar ali, né? Se a ideia for tomar coragem para falar alguma coisa, esse é o melhor momento, mas se a ideia for fica quieto, escolhe o momento melhor, então tenha cautela, ok? A condição Casime, que é esse momento de conjunção exata com o Sol, nem sempre é assim super favorável. Por exemplo, Mercúrio nesse grau aqui, 28 graus de Áries, não tem nenhum poder por dignidade essencial. Considerando aqui os termos egípcios, né, as triplicidades pelo Doroteus de Sidon, se vocês perceberem aqui, ó, ele está no termo de Saturno, está na face de Vênus, está na triplicidade de fogo, onde ele não tem poder. Áries não é um signo de exaltação nem de domínio, de domicílio de Mercúrio, e esse impulso, essa característica impulsiva nem sempre é tão adequada, então por isso que vocês precisam ter cautela durante esse momento aqui, certo? Mas de certo é um pico aqui de energia durante o dia 18. Aí o dia 19 ele já vem com esses dois movimentos muito sólidos, né? 7h29 Mercúrio ingressa em Touro, e aí então aquele pico de energia que a gente viu no dia 18 já se esvazia bem, a gente vê aquela coisa pausada, mas contínua, certo? Por isso ele tem essa representação de solidez, de persistência. O mais desafiador é que Mercúrio rege a questão de trâmite das coisas. Então, quando ele está em Touro, o desenrolar dos acontecimentos não é muito ágil, né? A gente tem
assuntos que batem sempre na mesma tecla, no nível mundano, as coisas parecem ficar mais enrijecidas, todo é um signo fixo, né? Terra, então aquela característica mais seca acaba representando dificuldade em mudar para um tema novo, e aí na comunicação cotidiana vocês precisam ficar atentos também. O que a gente tem é que o prazo das coisas se esticam, as coisas vão caminhando, mas elas não são muito ágeis, certo? Então, esse período aqui de Mercúrio em Touro, ele tem essa característica. Mas também é um signo que, por ser um signo seco, tem uma relação com a praticidade. E por mais que ele não seja ágil, não cai num campo de abstração, não cai num campo assim de muita criatividade. Então a tendência é manter as coisas, os temas como eles estão, mas não tão rápido, certo? E também porque Mercúrio está disposto por Vênus, que é regente de Touro, acabou de ingressar em Touro na semana passada, e essa condição ela acaba assim prevalecendo, manter as coisas para o clima ficar o mesmo e não ter desgaste, do que experimentar algo totalmente inusitado, diferente, por exemplo. E aí, às 17h33, é o Sol que ingressa em Touro. Então, nós temos aqui tanto o Mercúrio como o Sol disposto por Vênus. E essa característica do dia 19 é muito, muito sólida. O Sol em Touro já vai chegar num território de abundância, né, uma característica de Vênus ali no comando sólida, estruturada, e pode ser bom até para os temas relacionados a investimentos financeiros, principalmente os que são mais seguros, nada muito ousado, mas pelo menos ele tem uma tendência abundante. E também para buscar satisfação de forma geral, com a característica de Vênus em Touro no comando dos dois aqui do dia, a gente vê a busca por satisfação de uma forma mais marcante durante esse momento. Agora, o dia 20, ele continua com essa característica mais resistente, insistente, né? Porque a Lua vai ingressar no signo de Leão, e aí a gente tem uma série de movimentos. Bom, Leão também é fixo. Quando a Lua ingressar em Leão, ela já vai aplicar quadratura ao Sol, depois quadratura a Mercúrio, depois quadratura a Vênus. Então, esses movimentos todos da Lua encarando esses astros aqui todos no signo de Touro, representa muita insistência, manutenção das coisas, e é um dia que não é muito adequado para as mudanças ousadas no ritmo, na rotina de vocês, não é muito adequado para as mudanças radicais e para os interesses de maneira geral. Então, não recomendaria um investimento muito ousado, não recomendaria vocês alterarem a maneira como vocês lidam com a sua produtividade diária e nem tentar fazer coisas muito diferentes do habitual, tá? Então, fiquem atentos ali ao dia 20. Agora, ele é um dia insistente, aí vocês vão percebendo que o ritmo do dia, ele tá nessa tônica das coisas não se dissolverem muito fácil. Então, os probleminhas, os impasses diários, as coisas que a gente tem a resolver, elas marcam um pouco esse ritmo da insistência. Parece que resolver uma coisa daí não está resolvida, continua ali com o calo no pé, atrapalhando um pouquinho. Então, temos que ter uma atenção para não intensificar essa característica insistente, porque ela barra o progresso das coisas, está bem rígida. E na comunicação também, nós vemos a Lua encarando o Sol, né? Uma Lua leonina é sempre uma Lua de uma expressão dominadora, tentativa de domínio sobre os temas, sobre a opinião das pessoas, ela está muito marcante. Então a gente tem um dia um pouco nervoso aqui na terça-feira, né? Meio cabeça dura, esse é bem o termo, a expressão que a gente pode usar aqui para o dia 20. E o dia 21 ele continua com essa característica. O único movimento é às 2h56, com a Lua se opondo a Saturno, primeiro, né? Depois ela vai se opor a Júpiter. Mas essa oposição com Saturno, ela é bem desafiadora, porque Saturno aqui está no domicílio dele, mas esse ponto onde a Lua está, Leão, é um ponto do exílio de Saturno, que é uma debilidade astrológica. E aí esse dia ele fica estressado, mas bastante, porque essa coisa de um puxa de um lado, outro puxa do outro, ela é forte, é uma quebra de braço aqui, e a gente vê uma tendência a um estresse bem elevado aqui durante o dia 21. Principalmente porque Leão é um signo de bastante altivez, né, de posição firme, sólida, de esbravejar, né, na característica do rei das selvas. Então, a gente tem essa oposição com Saturno como alguma coisa de imposição. Então, as medidas no contexto geral, no contexto coletivo,
as notícias, medidas, as posições das pessoas em destaque, elas mostram bastante essa característica do domínio no poder, do controle, de querer forçar a barra, de querer levar o assunto de uma forma bem impositiva. E aí, para as proximidades, aí para os assuntos próximos a vocês, fiquem atentos então a essa questão de empurrar os interesses a toda força. Tem que saber o momento de dar um passo para trás, de ser mais flexível, ou de falar, deixa para depois, né? Não é um momento aqui para você entrar em conflito com ninguém, porque vai encontrar uma dureza ali do outro lado também, um embate forte. O dia 22, ele vem com uma tendência confiante, poderia dizer que é um dos melhores da semana. A Lua vai formar uma oposição a Júpiter às 4h54, ela não é tão desafiadora como a oposição que formou com Saturno, até porque Júpiter tem poder aqui sobre a triplicidade, e não é um exílio aqui em Leão, não é queda em Leão, mas a oposição é um aspecto desafiador. Então eu penso assim, que nesse momento aqui, no meio da madrugada, o desafio é o excesso de confiança. Procurem pisar firme no chão, não confia tanto, não coloca o carro na frente dos bois, né? 9h05, ela vai aplicar um sexto a Marte, aí esse sexto vai dinamizar um pouquinho mais. Marte está no último grau aqui do signo de Gêmeos, ainda com uma característica mais agitadinha, e esse movimento, então, com a Lua, vai acelerar um pouco mais o ritmo. Então, a gente tem o dia 22, que é uma quinta-feira mais confiante, aqui no início da manhã. Quando for 10 horas, a Lua ingressa em Virgem. Virgem já tem uma tendência versátil, né, de característica habilidosa com os acontecimentos, com as questões todas, mas elemento terra, triplicidade de terra, não é tão veloz, certo? E quando a Lua ingressa em Virgem, a gente tem mais uma habilidade administrativa, nesse sentido da versatilidade, do que propriamente ousada. Então, vai diminuir um pouco essa intensidade aqui da manhã, né, em relação ao início da manhã. Quando for às 15h06, a Lua aplica um trígono ao Sol, que favorece essa questão da confiança, de um ritmo sólido e constante. É um bom momento para tomar iniciativas, é um bom momento para decidir sobre os assuntos. Ele é forte, ele dá um pouco mais de certeza, assim, né, de poder sobre os acontecimentos. Então, a gente pode ter mais elementos em mãos para tomar as decisões de uma forma mais precisa, ok? Mas não é acelerado também. E no finalzinho do dia, 23h47, é o momento em que a Lua vai aplicar esse aspecto de trígono a Mercúrio. E Mercúrio está aqui num signo onde a Lua tem exaltação, como temos uma recepção para os temas que se desenrolam sobre comércio, sobre assuntos ligados a informações de maneira geral, comunicação, divulgações. Pode ser um momento interessante. Não é super assim, animado, tal, mas ele é equilibrado. Então eu penso que algumas respostas positivas podem surgir desse momento. Melhor dia da semana mesmo. A gente já vai ter um movimento um pouco diferente, 2 movimentos no céu. Primeiro aqui, ó, 4h30, a Lua formando um aspecto com Vênus. Esse é parcialmente interessante, mas ainda, como nós estamos falando de uma característica de elemento terra, ele mantém os assuntos, só que em termos de ritmo, ele não é assim movimentado e pode ser difícil para aplicar mudanças ou até para realizar as rotinas mais ousadas, as que precisam de um pouco mais de agilidade. Não é tão legal, né? Eu recomendo um pouquinho de atenção com investimentos ou compras, de comprar coisas ali muito ousadas e tal, fiquem atentos, até porque essa condição de Vênus aqui em queda às vezes prejudica um pouco o olhar sobre a questão dos valores e tudo mais. E depois, 8h49, Marte ingressa em Câncer, que é um ponto de debilidade forte para Marte. Aqui a gente está falando de um ponto de queda. Como Marte é o planeta mais vinculado à agilidade, à capacidade da ação, tomada de iniciativa, quando ele ingressa em Câncer, ele é muito defensivo. Nos temas gerais, então, com essa característica de Marte, a gente vê muito essa tendência de defesa, de querer se defender, de querer se poupar e até hesitante mesmo. Tem uma tendência muito hesitante da ação. Vocês vão ver no dia 24 como isso fica bem evidente. Agora, eu pus desacelerado, porque os 2 movimentos do dia, eles envolvem os signos mais yin, né, de uma tendência de ação mais yin, os signos femininos. E isso vai desacelerar o ritmo, deixa as coisas num patamar
até assim, construindo, levando as coisas, mas não é adequado para movimentar o trâmite de forma mais acelerada ou mesmo descomplicada. O signo de Câncer, né, que é onde Marte vai ingressar, é um signo de uma complexidade muito elevada. E as coisas ficam um pouco mais enroladas quando chega aqui em Câncer, né? Nós não temos muita facilidade com coragem, com as iniciativas mais abruptas, mais ousadas, enfim, né? Ele perde bastante da ousadia que tinha ali em Gêmeos, né? E aí o dia 24 vem totalmente excitante. Primeiro porque às 13h06 a Lua já ingressa em Libra. E o signo de Libra por si só já tem essa tendência mais excitante. A Lua está disposta por Vênus, que está em Touro, e Touro é o domicílio noturno de Vênus, sólido e tal, mas o que acontece depois às 14h19 é a quadratura de Lua-Marte. A Lua até se beneficia desse ponto aqui onde está Marte, né, em Câncer, regente de Câncer, mas Marte vai entrar aqui nesse aspecto a Libra, que é o ponto do exílio. E então temos um dia 24 excitante novamente. Para decidir sobre os assuntos pode ser difícil e hesitar em tomar as atitudes, hesitar em correr risco, hesitar em dar um passo a mais. Esse é o momento mais desafiador. Não seria bom, por exemplo, iniciar um negócio ou alguma coisa muito importante sobre essa influência, porque sempre essa vontade de dar um passo atrás e segurar um pouco o movimento, ela vai estar presente em tudo que vocês fizerem, não é nada adequado, tá? Então, dia 24 ele segura muito o movimento, pode não trazer grandes empecilhos, não é uma energia violenta, agitada, agressiva, mas também não impulsiona para coragem, para iniciativa, não leva para o novo, ela mais protege, né? Ela mais administra, poderia dizer. E se vocês estiverem pensando em atitudes e iniciativas que precisa de um movimento novo, precisa chegar a algum lugar, fazer alguma coisa diferente, esse momento é bem desafiador, certo, pessoal? Então, vocês viram que só um dia da semana está com uma característica um pouco mais movimentada, confiante, facilitando um pouquinho mais o desenrolar dos assuntos. Aí a semana toda ela vem um pouco paradona mesmo, né? Resistente, às vezes um pouco teimosa, uma tendência bem defensiva. E então para essa semana nós temos isso, e eu convido vocês para acompanharem pelo meu site, aí tem o link. O podcast que eu estou fazendo já na segunda temporada, nós estamos falando de alguns eventos, curiosidades da astrologia, do mundo antigo até atual, e tem algumas coisas bem interessantes ali. E também pelo Instagram, porque eu estou fazendo uma série no Instagram com dúvidas de vocês. Então, se tiverem dúvidas, coloquem lá, não coloquem aqui nos comentários, eu vou responder lá no Instagram. Então, são vídeos que eu estou postando lá também. Deixo um abraço super forte para vocês, uma ótima semana e até mais então.